Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o empresário do Yuri Alberto tá forçando uma saidinha. Claro, rende uma comissão, pagamento de dívida com ele, mas será que vai rolar? Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Gostaria de ficar por dentro das melhores notícias do Corinthians? Então corra, se inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Da data FIFA, né? Sabe como é? Começam a pintar algumas informações, né, algumas especulações e nem sempre elas são satisfatórias. Mas nesse caso, a gente tem uma declaração pública e notória, não só uma, né? O André Cury resolveu falar com o canal UOL, falar com o GE e resolveu externar algumas coisas, né, sobre os seus agenciados, sobre alguns dos seus agenciados, entre eles Yuri Alberto. E o André Cury. Nem conheço o André Cury, tá? Não tenho relação com ele, mas ele tá doido para vender o Yuri Alberto. E não tem problema nenhum, tá? Esse é o papel dele. O Corinthians deve mais de 30 milhões de reais em negociações de atletas, de gestões anteriores e dessa gestão também. Então, ele tá super no direito dele de cobrar. E tá no direito dele também de defender os interesses do atleta. A gente sabe que não é de hoje, o Yuri Alberto, que completou ontem 24 anos, tem o desejo de jogar na Europa, já manifestou esse sonho, é um atacante valorizado pelos gols que ele marca e tudo mais, já teve interesse de outros clubes europeus, então, gente, tá tudo dentro dos conformes aí, tá? Agora, essa declaração do André Cury, dizendo que chegou com uma proposta no valor de 186 milhões, se eu não me engano, e que foi rejeitada pelo Corinthians, que só essa proposta pagaria o que o Corinthians deve para ele e ainda sobraria. E que o Yuri chegou com custo zero, chegou de graça e pode render esse valor considerável aí para o Corinthians. Realmente, a gente está falando de quase 200 milhões de reais. É muita grana. Acho que esse clube é o Wolverhampton, mas ele já teve interesse do West Ham, já teve interesse do Nottingham Forest, teve interesse de outros, do Betis da Espanha, de outros clubes europeus. E assim, mudou um pouco, né, essa situação do jogador que, sei lá, com mais de 20 e poucos anos, ele já não é negociado mais para a Europa. Daqui a pouco não é negociado para o top 5 lá, né? Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique, PSG. Daqui a pouco ele não vai para esse hall de clube. Mas, cara, para esses que eu acabei de citar, um clube intermediário ali, ou até mesmo das primeiras posições ali, do G4, G6, da Premier League, um clube da La Liga, da Espanha, o Betis né, tá numa boa condição hoje, eu não vejo problema nenhum. Acho que o Yuri tem supermercado. Supermercado é ótimo, né? Tem um mercado muito grande para poder atuar no futebol europeu. A questão de tudo isso. Poxa, mas e aí, pô, o cara forçando para vender, uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai sair, gente. Uma hora ele vai sair. Mas a gente precisa entender o contexto, o momento atual. O Yuri chegou a dizer recentemente que aquela ideia que ele teve, e ele quase saiu, ele pediu para ser negociado ano passado, quando ele estava numa fase ruim, e naquele momento o clube era o Southampton e o Corinthians segurou. Vale lembrar que o Yuri chegou a dizer que aquela vontade de sair ela já passou, mas ele ainda mantém o desejo de jogar fora do país, na Europa, voltar para lá, né? Porque ele teve no Zenit, muito jovem, aquela questão da guerra fez com que ele voltasse e hoje, né, ele tá super bem no Corinthians. Passou alguns momentos difíceis, é verdade, mas o Yuri sempre quis voltar para um protagonismo na Europa, a gente sabe disso. Mas nesse momento ele tá mais tranquilo. E cara, o Yuri tá vivendo um momento muito especial. Ele tá a 6 gols de se tornar o maior artilheiro do Corinthians no século. Ele tá pau a pau brigando ali com o Romero pela artilharia da Neoquímica Arena. Ele pode muito bem conquistar um título na próxima semana e marcar de vez a sua história com a camisa do clube. Eu tenho para mim que o Corinthians tem perspectivas melhores na temporada. Eu acho que, tirando o Flamengo, que é um time que sobram em termos de elenco e tecnicamente, está muito bem treinado pelo Felipe Luiz, e eu não sei se o Flamengo vai ganhar todos os títulos da temporada, vai ganhar um. Mata-mata a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Acho que no brasileiro ele é favorito, nos outros ele é super candidato. Mas eu acho que, tirando o Flamengo, o Corinthians está no bolo de todos os outros. De verdade. Pode botar aí Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que até está na Sul-Americana, Cruzeiro, que investiu bem, que ainda não aconteceu, o próprio Inter, que está embalado. Todos esses times aí eu acho que estão no mesmo nível
para buscar alguma coisa. Uns mais, outros menos, mas o Corinthians está nesse bolo. Então, eu acho que o Corinthians pode muito bem buscar um grande título ainda na temporada, o que exaltaria ainda mais Yuri Alberto, inclusive para que ele chegue à seleção. Ele estava na pré-lista do Dorival. Eu teria o levado na lista final. O Dorival preferiu o João Pedro do Brighton, vai ser até titular no jogo contra a Colômbia. Tá tudo bem, o cara tá numa liga difícil, né, que é a Premier League, tá fazendo gols por lá, tá jogando bem. Ok, acho que é direito do Dorival convocar. Eu teria levado o Yuri Alberto, acho que tecnicamente, e por tudo, né, cara? O Yuri é um cara que não tem bola perdida, um cara dedicado. Agora até tá machucado, né, com a questão do ombro, talvez ele nem fosse, né? E o Yuri é isso, né, cara? Ele se machuca pouco e quando ele se machuca, ele joga machucado, de tão dedicado que é. Então, assim, eu acho que o Yuri tá vivendo um momento especial de novo no Corinthians. E aí, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem a vontade do jogador, que muitas vezes é preponderante nesse caso. Mas tem algo que se sobrepõe a tudo isso. Primeiro, André Curi. O Yuri não veio de graça. O Corinthians, para obter 50% do Yuri, ofereceu, né, e cedeu vários jogadores, prioridade na venda do Pedro ao Zenit naquele momento, e tipo assim, naquele momento praticamente ceifou a sua base dos principais talentos que tinha, para obter 50%. E é verdade, com isso não gastar nenhum real, mas a moeda era muito valiosa. O Corinthians pegou a sua base, seus principais valores e ofereceu e cedeu ao Zenit. O Corinthians tem só 50% do Yuri. Então, quando a gente fala em 180 milhões de reais, o que sobra para o Corinthians é 90. Vale a pena? 90 milhões de reais hoje salva a vida financeira do Corinthians? Resolve todos os problemas? Não, definitivamente não. Para você repor um Yuri Alberto, que é um cara que, como eu falei, não se machuca, é dedicado, corre em todas as bolas. Você pode criticar o Yuri por qualquer que for, assim, por tropeçar na bola, por perder gols, não sei o quê, mas por entrega, por falta de entrega, isso jamais. E o Corinthians teria que buscar um cara de 24 anos, ou nessa faixa etária, que corresse o tanto que ele corre e que faz tantos gols como ele faz. Com 90 milhões de reais, eu acho que não consegue. Então, assim, esportivamente já não é negócio, tá? Você vendeu o Yuri para obter 50%. E, cara, o Corinthians não é só dono de 50%. O Corinthians é dono dos direitos federativos do Yuri Alberto. O Corinthians manda no passe do Yuri Alberto. Com contrato até 2027, o Corinthians define se quer vender ou não. E se disser que não vai vender, não vai vender. Vai ficar de biquinho, vai ficar chateado, como aconteceu, que ele quis ir para o Southampton e o Corinthians disse não. Então, eu sei que a gente tem uma ideia do tipo, mas se o jogador se sentar no chão, fizer uma birra, ele sai. Com um dirigente frouxo é isso que acontece. Não, o cara tá pedindo para sair, vamos lá, vamos vender ele por isso aí, por um pastel e um refrigerante que realmente ele tem que jogar lá. Não, irmão, você tem contrato com o clube, você é muito bem remunerado, você vai jogar aqui, você tem chance de ganhar título aqui, bora ficar, você vai chegar na seleção brasileira.